Nesta videoaula e no caderno de estudos, vou procurar apresentar conteúdos que possam ser úteis no dia a dia profissional de vocês, assim como sugestões para o desenvolvimento da criatividade. Essa disciplina aborda as questões relacionadas ao desenvolvimento psicomotor, procurando discutir métodos de avaliação e intervenção motora. Por exemplo, você já percebeu a importância de uma avaliação do desenvolvimento motor de uma criança? Já reparou a importância de um programa de intervenção motora no desenvolvimento motor de uma criança? Para que possa compreender este processo e depois utilizá-lo em seus projetos profissionais, essa disciplina será dividida em 4 capítulos. A primeira parte trata do desenvolvimento e períodos evolutivos, importante para entender as mudanças no aspecto motor, social, cognitivo e de linguagem que ocorrem durante o desenvolvimento da criança. A segunda parte fala do sistema nervoso central e sua relação com os tipos de movimento que ajudará você a recordar as principais estruturas do sistema nervoso central. Entender dessa forma os diferentes tipos de movimento. Na terceira parte serão abordadas as áreas da motricidade humana e a escala de desenvolvimento motor, que irá auxiliá-lo na identificação de alterações na coordenação motora. Na quarta parte serão apresentadas algumas atividades motoras ou psicomotoras, utilizadas para desenvolver ou estimular cada área da motricidade humana. Para ajudá-lo a compreender esse contexto do design, você verá nesse material de estudos ideias que complementam e incentivam o autoestudo e a realização das atividades da disciplina. Então, vamos lá! No primeiro capítulo, cujos objetivos são analisar a importância do desenvolvimento motor no desenvolvimento da criança e avaliar se esta está se desenvolvendo dentro dos padrões esperados, bem como definir desenvolvimento humano e desenvolvimento motor, e identificar as principais etapas evolutivas e suas características. Destacamos como ideia central os marcos referenciais motores. Essa ideia é importante porque você entenderá todo o processo do desenvolvimento motor da criança e ter consciência de que existem etapas evolutivas que devem ser alcançadas pelas crianças em determinados períodos. Porém, as crianças não se desenvolvem no mesmo ritmo, mas na mesma sequência. Esta sequência é geneticamente programada, dependendo da maturação neurológica e motora de cada um. Os marcos referenciais motores do bebê podem oferecer dicas aos profissionais sobre sua saúde neurológica, facilitando o acesso de uma intervenção neuropsicomotora precoce, se necessária for. No caderno de estudos, você encontrará a sequência desse desenvolvimento motor. Para ajudá-lo a entender as variações que ocorrem no ritmo do desenvolvimento da criança, você encontrará no caderno 2 atividades do estudo referentes a esse assunto. Para isso, você deverá pesquisar na literatura da área as referências bibliográficas que estão indicadas ou procurar em outro material didático. Bons estudos! No capítulo 2 do nosso caderno, você estudará o sistema nervoso central e os tipos de movimento, cujos objetivos são identificar as principais estruturas e funções do sistema nervoso central, bem como identificar a relação dos tipos de movimento com o sistema nervoso central e comparar os diferentes tipos de movimento utilizados em diferentes situações. Uma ideia que destaco nesse tópico é referente ao movimento reflexo do bebê,
já deve ter observado esse tipo de movimento em recém-nascidos ao mamar, por exemplo. Esse tipo de reflexo, reflexo de sucção, é responsável pela sobrevivência do bebê. A maior parte desses reflexos desaparece com o desenvolvimento e com o tempo. Porém, há movimentos reflexos que estão presentes na idade adulta, como por exemplo, reflexo patelar. Outra ideia que destaco nesse capítulo é referente ao movimento práxico. No caderno de estudos, você encontrará exemplos de movimento práxico, tais como meditação, respiração diafragmática e os movimentos psicomotores, a psicomotricidade em geral, e de outros tipos de movimento. O movimento práxico é o movimento pensado, realizado de modo mais coordenado. Um programa de intervenção motora é constituído basicamente de movimentos práxicos, movimentos pensados, que visam uma melhor organização cerebral. É por isso que a psicomotricidade é uma organização do pensamento pelo ato motor, ao mesmo tempo em que é uma organização do ato motor pelo pensamento. Até o nosso terceiro capítulo. Bons estudos! Bom, nesse capítulo, que tem como objetivos identificar e definir as áreas da motricidade humana e suas características, bem como classificar o desenvolvimento motor da criança por meio de avaliação motora e constatar alguns problemas no desenvolvimento que podem interferir no padrão motor. Você encontrará um pouco do histórico da motricidade humana e suas definições respeito às áreas da motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade. Destaco nesse tópico as áreas básicas da motricidade humana, que ajudará você a perceber as diferenças entre elas durante a aplicação de uma bateria motora ou durante uma aula de intervenção motora. No caderno de estudos, você encontrará as definições de cada área da motricidade. Você consegue exemplificá-las? Para ajudá-lo, darei alguns exemplos. Motricidade fina, atividades como escrever, desenhar, fazer dobraduras, pintar, etc. Motricidade global, correr, pular, saltar, são atividades mais amplas, segmentos corporais mais amplos. Equilíbrio, andar sobre a trave de equilíbrio, pular de um só pé, equilibrar-se de posturas estáticas, etc. Esquema corporal, atividades de mímica, imitação de postura, relaxamento, respiração, etc. Organização espacial, jogos de quebra-cabeça, passar por baixo de um móvel ou de um objeto, de encaixe, jogos de encaixe. Organização temporal, atividades que envolvem ritmo, música, velocidade, brinquedos cantados, etc. Agora que você já entendeu bem as diferenças entre essas áreas, vou entrar em outro tópico desse capítulo, que merece bastante destaque: avaliação do desenvolvimento motor. Nesse tópico, eu apresento a escala do desenvolvimento motor, EDM, de minha autoria, que está sendo utilizada por profissionais da área da saúde e da educação, para avaliação de crianças de 3 aos 10 anos de idade, com dificuldades na aprendizagem, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, problemas na fala, na escrita, no cálculo, problemas de conduta tais como ansiedade, hiperatividade, falta de motivação e outras alterações neurológicas, mentais ou sensoriais. Esta escala avalia as áreas motoras, citamos anteriormente, tais como motricidade fina, global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade. No caderno de estudos, você encontrará a ficha técnica dessa escala, mas sugiro que façam também a leitura do livro Manual de Avaliação Motora,
onde você encontrará a explicação mais detalhada de como aplicar uma bateria motora em crianças. No caderno de estudos, você também encontrará resultados de pesquisas que foram feitas e já publicados em artigos científicos utilizando a EDM. Preste atenção no valor médio dos quocientes motores, geral principalmente, que é por esse valor que classificamos o desenvolvimento motor das crianças em níveis. Nível muito inferior, inferior, normal baixo, médio, alto, superior e muito superior. Essa classificação você poderá fazer para cada variável por meio dos quocientes motores e dessa forma detectar a área com maior atraso no desenvolvimento. No caderno apresentei resultados motores de crianças com dislexia, criança com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, famoso TDAH, e crianças com alterações observáveis. Perceba que o grupo com melhores resultados motores foi de escolares de cruz alta, sem problemas no seu desenvolvimento. Em uma das atividades de estudo, você fará uma pesquisa sobre a motricidade, citando patologias e problemas de desenvolvimento que afetam o desenvolvimento motor de crianças. Perceba como essa atividade que o desenvolvimento motor é prejudicado em muitas patologias. A avaliação do desenvolvimento motor permite detectar problemas, ajudando na identificação das possíveis causas, auxiliando dessa forma na elaboração de programas de intervenção e reeducação motora mais eficazes. Neste último capítulo, que tem como finalidade apontar os objetivos das intervenções motoras nas diferentes áreas da motricidade e selecionar as atividades motoras ou psicomotoras, de acordo com a faixa etária e os objetivos da intervenção, vou apresentar para vocês sugestões de atividades motoras. A partir dessas sugestões, você também poderá criar outras atividades ou adaptar essa mesma com outros materiais que você dispõe. São apenas sugestões e lembramos que existem várias outras atividades que podem ser trabalhadas. Destaco, portanto, como tópico principal desse capítulo as atividades motoras. Durante um trabalho de intervenção, é importante a criança pensar na realização do movimento. Por isso nós chamamos de movimento práxico. Para isso, a competição nesse tipo de trabalho não é recomendada. Permita que a criança execute o movimento no seu ritmo. O importante não é terminar logo a atividade, e sim realizá-la de forma completa e bem elaborada. Lembre-se que a criança gosta de brincar e procure deixar as intervenções de uma forma mais recreativa e divertida, que ela possa sentir prazer na realização e querer voltar no próximo encontro. Um forte abraço e sucesso! Motricidade fina.
Motricidade Global. Equilíbrio. Esquema corporal. Organização espacial.
Organização temporal. Lateralidade.